Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, e vamos ler do versículo 6 ao 9. 1 Coríntios 2, de 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, Senhor, através desta palavra de vida. Coloca em nossos corações o desejo de buscar a Tua presença, de buscar a sabedoria que vem do alto, para que não nos deixemos enredar nas teias do engano, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem falado muitas vezes neste lugar, especialmente nos últimos tempos, sobre a necessidade de buscar a sabedoria do alto. Tiago, em sua epístola, diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pedimos tantas coisas, mas esquecemos do essencial, que é a sabedoria, a capacidade de perceber as coisas, a capacidade de discernir, a capacidade de tomar decisões. Saímos atropelando tudo e todos, tomando decisões baseadas na nossa vontade e nas nossas emoções. Isso tem sido trágico sobre todos os aspectos. Então hoje eu queria chamar a atenção de vocês para buscar a verdadeira sabedoria, aquela que desce do alto do Pai das Luzes. No texto lido, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores para a verdadeira sabedoria vinda de Deus, que envolve o mistério da salvação. Aliás, ele começa a sua argumentação desde o capítulo anterior, quando afirma em 1 Coríntios 1, 18 e 19 que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A ideia central aqui é simplesmente proclamar que o Evangelho da Graça deve ser ministrado e recebido pelo poder do Espírito Santo e não pela eficácia da argumentação humana. Não há argumentação humana capaz de convencer alguém das verdades eternas. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E o desejo do nosso coração é que sejamos visitados, recebamos um batismo de sabedoria nesses dias, em nome de Jesus. A eficácia do evangelismo não depende de nossos argumentos, nem de expedientes persuasivos, mas sim do poder de Deus operando em nossa vida e por meio da palavra que compartilhamos. A fé vem apenas pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo insiste com seus leitores que o cerne do Evangelho é Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Se compreendermos esse mistério, terá sido revelada para nós a verdadeira sabedoria do Espírito. O apóstolo Paulo apresenta aqui dois fundamentos do Evangelho da Graça, aos quais precisamos observar. Primeiro, o Evangelho da Graça é a ideia de Deus, não de homens, que faz parte do plano eterno de Deus para nós. Paulo foi a Corinto, não para realizar um evento religioso, onde ele seria a grande atração, mas para glorificar o Senhor através da palavra anunciada em poder.
Ele não dependia de um discurso eloquente, nem de uma argumentação engenhosa para se fazer compreender, simplesmente declarava a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes as pessoas me perguntam: olha, como foi o culto? Eu digo: foi um culto, preguei a palavra, o mais é com o Senhor, não é comigo. Nós não somos convertedores, somos apenas e tão somente semeadores dessa semente bendita. Então a gente precisa buscar essa sabedoria. A mensagem do Evangelho é ao mesmo tempo simples e profunda. É simples o suficiente para que até um iletrado a compreenda. Diz o profeta Isaías que nem um louco errará o caminho. É tão profunda ao ponto do teólogo mais brilhante não conseguir entender o seu âmago. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus e não de homens. Essa sabedoria, que é ao mesmo tempo simples e profunda, foi escondida aos poderosos deste século e revelada aos humildes de espírito. Isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Essa sabedoria envolve os desígnios de Deus. Ele tem um plano pré-concebido e não uma improvisação de última hora. Até a morte de Jesus foi ordenada e planejada por Deus. Ela aplica-se à vida do cristão, tanto hoje quanto na vida por vir. Os cristãos coríntios, assim como muitos hoje, haviam esquecido o preço pago por sua salvação. Deixaram de olhar para o mistério da cruz e passaram a se ocupar em questões secundárias. Iam atrás da filosofia grega, tentando misturá-la com o cristianismo, como se este não fosse suficiente. Hoje vemos um afã semelhante naqueles que são dependentes de eventos, como diz um pastor amigo, como seminários, congressos e encontros disso e daquilo. É importante esses eventos, eles são importantes até certo ponto, mas o que é importante verdadeiramente é ir à mesa do banquete diariamente e ler e meditar na palavra de Deus. Salvo raras exceções, esses eventos não passam de caça-níqueis para atrair bodes entediados, mas não alimentam ovelhas de fato. Quando você foi convidado para um evento desses, sem que fosse preciso pagar e pagar caro, todos os que de fato se encontram com o Cristo vivo são salvos, libertos e curados, sobretudo interiormente, sem que se precisasse acrescentar nada à mensagem da cruz. Olhemos para Zaqueu, o publicano, para a mulher adúltera, para a samaritana sedenta, para o endemoniado gadareno, para os apóstolos todos, inclusive Paulo, todos salvos e libertos pela suficiência da mensagem da cruz. Hoje não é diferente. Por que então hoje os cristãos vivem buscando uma libertação fora dessa palavra de vida? É preciso tão somente ler, meditar, praticar essa lei perfeita chamada por Tiago de lei da liberdade. Essa lei perfeita é suficiente, salvadora, libertadora, sustentadora, firmadora e santificadora para todo aquele que a recebe e tem seu coração regenerado. O segundo fundamento aqui é que o Evangelho da Graça é revelado pelo Espírito Santo mediante a palavra pregada, não pela sabedoria humana, repito. A nossa salvação envolve as três pessoas da divindade. Não podemos ser salvos sem a graça eletiva do Pai, sem o sacrifício amoroso e vicário do Filho e sem o ministério de persuasão e regeneração do Espírito Santo. Não basta dizer, creio em Deus. Que Deus? A menos que seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode haver nenhuma salvação. Paulo ressalta aqui 4 ministérios importantes do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito habita no cristão. Você passa a ser morada de Deus. Exatamente no momento que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nosso corpo, transformando em santuário vivo. Segundo, o Espírito sonda as profundezas de Deus. Por meio do Espírito Santo,
que em nós habita, discernimos a vontade do Pai para nós. Terceiro lugar, o Espírito ensina. Ele é o mestre por excelência. Os olhos do nosso entendimento são iluminados para que possamos compreender a verdade de Deus encontrada na palavra. Com o Espírito, aprendemos a linguagem do Pai, conferindo coisas espirituais com espirituais. E quarto, o Espírito amadurece o cristão. O salvo maduro na fé é chamado de homem espiritual. Uma das marcas da maturidade é o discernimento. E essa maturidade, ela se dá num processo contínuo até que seremos chamados, escolhidos por Deus, crente completamente maduro, Deus escolhe. Nós estamos amadurecendo na fé, todos nós. Então, o cristão maduro tem a mente de Cristo, vê não as aparências das coisas e das pessoas, mas a sua profundidade. Os coríntios estavam tão embevecidos com os dons miraculosos do Espírito manifestados em alguns líderes, que deixaram de lado os ministérios fundamentais do Espírito. Dons são apenas ferramentas de trabalho para a edificação da igreja, mas não testificam de espiritualidade. Quando Deus quer usar, usa até uma jumenta, como fez no caso de Balaão. Procuremos no Senhor esta sabedoria que leva à maturidade e gera equilíbrio no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor sobre a terra. O que nós aprendemos aqui rapidamente. Primeiro, a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus, não de homens. O Evangelho da Graça é ideia e plano de Deus desde tempos eternos, não uma improvisação de última hora. O Evangelho só pode ser compreendido pelo poder revelador do Espírito Santo mediante a palavra pregada. Dons não testificam de espiritualidade, são ferramentas de crescimento e edificação para a igreja de Cristo. O cerne do Evangelho da Graça é Cristo, e este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eu queria terminar com as palavras do apóstolo Paulo, também nesta mesma epístola, no capítulo 3, versículos 18 a 20, Paulo diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Hoje é o dia em que nós costumamos orar pelas causas impossíveis. Aqui está a nossa caixinha de oração. Mas oramos também por aqueles pedidos que não foram trazidos aqui, visto que o culto hoje é online, mas que você está aí ouvindo e apresentando diante de Deus. Eu queria orar, e orar sobretudo por sabedoria do céu, sabedoria do alto sobre os cristãos contemporâneos, sobretudo nesta terra, neste lugar, nesta nação, para que aprendamos a discernir tanto o bem quanto o mal. Que não sejamos como os habitantes de Nínive, que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem receber a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem concedido a nós, apesar de nós. Que em nome de Jesus o Senhor nos conceda graça sobre graça, Senhor, para termos sabedoria, para saber fazer escolhas benditas que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Apresentamos a nossa nação, clamamos a Ti pela nossa nação, pelos candidatos ao governo, por aqueles que governam e os que se candidatam ao governo, que o Senhor traga todas as obras que estão ocultas pelas trevas, que o Senhor traga todas à luz irrefutavelmente, e que o Teu nome em todas as coisas seja glorificado. Levanta, Senhor, um instrumento Teu nesta nação, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Tem misericórdia daqueles que se passam por cristãos e não são. Tem misericórdia daqueles que são corruptos, mentirosos, daqueles que têm se levantado para iludir o povo.
sejam de esquerda, de direita, de centro, não importa, Senhor, não importa o partido, mas que todas as obras dos pretensos candidatos sejam trazidas irrefutavelmente à luz. Recebe as orações que estão aqui, recebe as nossas petições por sabedoria, visita os amados que estão em casa ouvindo esta palavra agora e apresentando suas petições, e nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que tudo seja feito segundo a tua excelsa e soberana vontade, não a nossa. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão do Espírito Santo, Senhor, e a consolação dele estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.